Ontem eu fiz um vídeo aqui comentando a fala esdrúxula e grotesca do Frei Gilson sobre as mulheres. E ontem mesmo o Janones publicou no X aqui um textão que eu quero ler com vocês e pensarmos algumas coisas juntos, né? Ele está basicamente passando pano para o Frei Gilson. Mas vamos entender aqui qual é a tese que ele defende e considerarmos aqui se isso faz sentido ou não. Então diz aqui André Janones sobre o Frei Gilson. Quer dizer, sobre, na verdade, quem está criticando o Frei Gilson, né? Então vamos ler aqui. Não basta ser rejeitado pelos evangélicos, ou seja, a esquerda, né? Ser rejeitada pelos evangélicos. Vamos fazer também uma cruzada contra os católicos. Aí a gente se elege só com os votos dos ateus em um país em que quase 80% da população é católica ou evangélica. Que tal? Primeiro foi o livro Café com Deus Pai, livro mais vendido do país há 4 anos, com 9 vezes mais vendas do que o segundo colocado. Se você olhar a listagem dos mais vendidos da Veja, por exemplo, você vai ver que tem muitos livros religiosos lá entre os mais vendidos, né? O que demonstra um pouco a tendência, né, da população, inclusive do leitor brasileiro, né? Daí prossegue o Janones. Agora, o Frei da Igreja Católica. Incrível como a arrogância do nosso campo se sobrepõe mesmo com impopularidade e uma derrota cada vez mais real em 2026. Continuamos mirando no jogador e esquecendo a bola. O cara mete 4 milhões de pessoas em uma live, 4 da manhã, e representa a maior religião do país. E a gente, ao invés de mudar a pauta e conseguir conquistar esses mesmos eleitores por outro flanco, a gente parte para cima daquele que, gostemos ou não, os representa e tem a admiração dos fiéis, que, olha que surpresa, também são eleitores. Cada dia tenho mais certeza que merecemos o que estamos vivendo. Toda desgraça é pouca para gente burra e arrogante. Então, assim, basicamente, segundo Janones, quem está criticando o Frei Gilson agora é burro e arrogante, porque não compreende como é o jogo político real, né? Então, assim, você está repelindo os católicos, está repelindo uma parcela gigantesca da população brasileira. Então, aqui vamos a alguns pontos, alguns elementos que podem ser pensados a partir disso. Antes de entrarmos no textão aqui do Janones, inclusive eu fiz um comentário ontem, né, que os progressistas católicos iam me odiar depois do vídeo ontem, e aí algumas pessoas não entenderam, né, porque, mas o Frei Gilson não é progressista, você está criticando um cara que é reacionário dentro da Igreja Católica. Não, na verdade eu estava criticando a Bíblia, né, então assim, o Frei Gilson para mim alguém que está lendo a Bíblia tal como ela tem que ser lida, então assim, eu estava criticando a Bíblia, né, a Bíblia como verdade revelada, então assim, é um livro, com mais de 2000 anos, e se tem livros que a gente lê hoje, né, dos anos 50, por exemplo, livros escritos pelo Bukowski nos anos 70, que a gente lê e já acha que envelheceu mal, imagine você ler um livro de 2.500 anos atrás. Como não tem coisas que envelheceram muito mal e que não se encaixam mais no mundo de hoje, né? Então, assim, se você pegar e recortar certos trechos da Bíblia e tentar aplicar hoje, não vai funcionar. Não vai funcionar porque é um mundo totalmente diferente do mundo no qual a gente vive. Então, é isso que eu estou falando. Você tem um texto escrito numa época, num contexto, e que não se encaixa no nosso contexto em muitíssimos aspectos. É claro que vai ter coisas que dá para aplicar, né? Vai ter lá mensagens, sei lá, de tolerância, de amor de Jesus, lá que você pode tentar, sabe, transplantar para os nossos dias, mas tem muita coisa que não serve pra gente. Então é isso que eu estou falando. Estou falando que ele está lendo a Bíblia tal qual a Bíblia se propõe a ser, né? Um livro que defende o patriarcado, um livro que tem muitos preconceitos que hoje são inaceitáveis, mas que na época na qual foi escrita era a regra, era a norma. Então é isso, né? Na verdade, assim, quando eu falei que os progressistas católicos iam ficar putos, é porque eu estava me referindo ao texto sagrado, né? Ao texto bíblico que não se encaixa nos nossos dias, porque é um texto que foi escrito numa época diferente. Então foi isso. Mas agora voltando aqui à fala do Janones, né? Então assim, ele está ali falando que a esquerda não compreendeu como para você ganhar a eleição você tem que seduzir os fiéis religiosos, né? E de fato eu já falei inclusive isso anteriormente, né? Como a esquerda tem um grande talento para repelir os evangélicos, né? Mas aqui é um pouco complicado porque na verdade a gente entra numa outra dimensão, numa outra esfera, que não é a esfera apenas política, é a esfera, sabe, das crenças das pessoas e como essas crenças são instrumentalizadas por pastores ou sei lá, por freis, por padres, num projeto político. Então a questão aqui é que a gente não pode pensar nessas figuras como se elas estivessem descoladas da política, porque elas estão coladas na política também. Basta pensar o modo como as igrejas evangélicas foram utilizadas como palanque eleitoral por Bolsonaro nas eleições anteriores. Então, assim, não dá para pensar uma coisa separada da outra. Não dá para pensar que Damares como pastora é apenas uma pastora e não é uma política, ou ela é apenas uma senadora agora e não é uma pastora. As coisas estão vinculadas, estão entranhadas. Então, assim, se você tenta pensar assim, não, a gente não pode criticar o Frei Gilson porque a gente vai estar repelindo os católicos,
a gente vai estar repelindo uma parcela dos católicos que são fundamentalistas religiosos, que são fanáticos religiosos, que são, sabe, colados nessa visão reacionária da Bíblia e da religião. Porque daí você não tem como pensar que certas figuras religiosas sejam aliadas do campo progressista, porque não são. Não dá para pensar que Malafaia é um aliado, sabe, um possível aliado da esquerda, porque não é. O Malafaia hoje ele é um adversário, ele é alguém que está no campo oposto e avançando uma agenda política e religiosa que vai contra princípios, em alguns pontos, princípios democráticos, mas em outros pontos, princípios progressistas. Então, assim, não dá para pensar que são aliados. Porque a esquerda ela tem, além do talento, né, de repelir pessoas que pensam diferente, assim como faz também a direita, né, aí o campo da política você tem, né, o nós contra eles o tempo todo, que é péssimo, mas é como o jogo opera. Mas a esquerda tem o talento não apenas de repelir, sabe, adversários moderados. Não acho que seja o caso do Frei Gilson. O Frei Gilson, eu acho que ele é o adversário, sabe, do extremo já, né? Então, assim, ele é alguém que, eu não sei qual é a relação dele com o Olavo de Carvalho, não imagino que talvez tenha nenhuma relação, mas ele é alguém que está vinculado ao Brasil Paralelo, por exemplo, né? Que foi lá encampado pelo Brasil Paralelo. Então, assim, ele é alguém que está defendendo ideias que estão lá já caindo da terra plana ideológica. Mas a esquerda tem esse talento para repelir adversários moderados que poderiam, inclusive, né, numa circunstância extraordinária, se aliar a essas pessoas para poder derrotar, sabe, movimentos extremistas. O que aconteceu, por exemplo, na Frente Ampla, né, quando o Lula vence, você tem a direita moderada tendo que votar no Lula para enfrentar o Bolsonaro, porque muita gente compreendeu o perigo disso. A esquerda tem esse poder de fazer isso, mas também tem um grande poder de repelir aliados, né? Então, assim, muitas vezes o cara que é alinhado com ideais progressistas, que é alinhado com ideais de esquerda, que é um defensor de muitas pautas da esquerda, se ele derrapar, ele é fritado publicamente e linchado em praça pública sem dó nem piedade, porque é esse constante esforço de demonstrar virtude, né, de ficar, sabe, batendo no peito e falando, olha só como eu sou puro ideologicamente, como eu sou a verdadeira esquerda. Então tem esse talento. Eu acho que isso é muito pior, isso de repelir aliados é muito pior do que repelir adversários. Sem dúvida nenhuma, porque aí você vai se neutralizando e isolando grupos que estariam do mesmo lado que o seu. Pelo menos nesse processo de disputa política, né? Então, assim, sei lá, partidário, ou sei lá, de grupos ideológicos. Mas isso é muito pior. Então, assim, a fala do Janones aqui, ela não se encaixa no tipo de disputa política que dá no Brasil, porque a gente não está falando aqui do Frei Gilson aliado que está sendo fritado agora por progressistas. O Frei Gilson é um reacionário. O Frei Gilson está defendendo uma ideia antiquada, atrasada, grotesca de religião e de papel da mulher na sociedade, que não faz parte dos ideais progressistas. Então, assim, ele não é alguém que, sabe, de repente ele era lá um aliado, né? Tipo, sei lá, como o Padre Lancelotti, por exemplo, é um aliado nosso, como, sei lá, o Papa Francisco, que agora está, sabe, numa situação de saúde bem preocupante, é alguém que está lá aliado com os ideais de esquerda e de repente derrapou, falou uma besteira lá e agora a esquerda está fritando essa pessoa, né? Não é isso. Não é isso. Então, ele não representa o catolicismo. Ele representa uma das vertentes, né? Como eu falei ontem, inclusive, né? Que você tem uma religião que tem mais de 1 bilhão de pessoas, de seguidores, né? De fiéis no mundo. No Brasil é majoritária ainda, né? Até ao ponto que os evangélicos se tornem majoritários, porque eu acho que vai ser no futuro bem próximo isso. Ainda é uma religião majoritária e ainda é uma religião cujos fiéis têm um bom senso ainda, né? Então, assim, diferente dos evangélicos que majoritariamente votam no Bolsonaro, os católicos não. Então, assim, é uma religião bastante plural. Você tem diferentes, vamos dizer, facções no interior da Igreja Católica, né? Como eu falei ontem, mais progressistas, mais reacionárias, mais conservadoras, algumas até mais revolucionárias, inclusive. Então, assim, há diferentes grupos lá. Não é uma religião monolítica. Há muitas posições no interior da Igreja Católica. Dependendo da igreja que você for e o padre que você pegar lá para rezar a missa, vai ter uma mensagem totalmente diferente um do outro. Então, assim, não é algo que você possa dizer que seja unificado. Então, criticar um padre específico ou um frei específico, mesmo que seja popular, você está falando para um segmento dentro da Igreja Católica. Não quer dizer que você esteja criticando a religião católica, ou queira desmantelamento da religião, ou esteja, sabe, ofendendo todos os católicos. Não é isso. Até porque existem movimentos bastante me parece, né, pelo menos na minha percepção, perigosos dentro da Igreja Católica, né? Alguns movimentos que são, inclusive, denunciados por abusos. Então, assim, a gente sabe, né, as histórias que circularam ao longo dos últimos anos, né, de padres que abusaram de menores, ou seja, muitas histórias, milhares de histórias nesse sentido. Então, assim, a gente sabe que uma igreja, né, é uma religião que tem muitas contradições e não é fácil, né? Então, assim, você criticar um frei não quer dizer que você esteja criticando todos os católicos, não é isso.
E eu acho que os católicos percebem isso. Até porque também existem muitos católicos que não são praticantes, eles nem sequer acompanham esse tipo de tema, né? Nem sequer estão antenados com relação a essa disputa. 4 milhões numa live do cara, sei lá, numa demografia de, não sei, 60 milhões de pessoas no Brasil, é grande, né? Assim, é um percentual grande, mas ainda assim não representa a maioria dos católicos do Brasil. Então, a fala dele, ela me soa alarmista, ela me soa exagerada, é como se a gente não pudesse criticar agora quem fala bobagem, fala besteira ou compromete certos valores democráticos ou certos direitos civis. Então, assim, agora simplesmente tem que ignorar. Ah, não, é um religioso falando merda, não pode falar, porque não, vai repelir a população, vai repelir os fiéis dessa religião. Aí é uma bobagem completa, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora vai ter que passar pano para todo mundo que fala bobagem. Para mim não faz sentido, realmente não faz sentido. Sou alarmista, embora tenha, né, um fundo de verdade que é esse espírito persecutório da esquerda, né? Então, assim, ela tem esse espírito de ficar o tempo todo cancelando as pessoas e singularizando para linchar as pessoas publicamente. Faz isso é inegável, né? Assim, eu já falei muitas vezes sobre isso aqui, o tempo todo criticando esse tipo de postura. Ou, por exemplo, vir aqui ontem criticar a fala dele, não quer dizer que eu quero que o cara seja, sabe, extirpado do debate público, não é isso, mas é só mostrar o absurdo de uma oposição no interior da Igreja Católica. Então, assim, é isso. Não pode mais criticar agora, então, assim, agora tem que ficar aqui só observando porque, se disser alguma coisa contra, sei lá, um padre católico, agora você vai repelir milhões e milhões de católicos que vão votar agora no Bolsonaro porque criticou um padre. Não é assim. Inclusive há essas tensões internas na própria igreja, né? Padres que são censurados pela igreja, né? Basta pensar no caso do Leonardo Boff, né? Que foi um sacerdote lá que pelas posições bastante progressistas, ou até mesmo revolucionárias, como eu falei, ele foi silenciado pela Igreja Católica. Ele foi, sabe, puseram a mordaça nele porque ele estava contrariando, né, os dogmas da igreja. Ou seja, você tem ali uma religião que é muito complexa mesmo, ainda é a maior religião, a maior vertente cristã do mundo, e aí é claro que isso vai ter muitas vertentes, e aí essas disputas estão se dando no interior da igreja. Basta pensar, inclusive, né, tem lá o Bernardo Kister, que deu uma sumida depois de um tempo, né, que era o discípulo do Olavo de Carvalho, que ele era alguém que tumultuava, né, ele ia lá atrás de alguns padres mais progressistas, alguns bispos progressistas, ele ia tumultuar, ele ia lá causar, porque ele era reacionário. Então, assim, havia uma tensão ali dentro, e a gente, eu não acompanho esse tipo de treta, mas eu já vi alguma coisa ou outra, e a gente sabe que o negócio é bem complicado também no interior da Igreja Católica, não é tão simples assim. Inclusive as disputas, né, para a eleição de Papa, basta pensar o caso da eleição do Papa Francisco, né, quando aconteceu sei lá, quase 10 anos atrás, que havia muita tensão sobre quem seria o sucessor do Ratzinger, porque o Ratzinger é conservador, daí viria um papa para prosseguir com a mensagem dele, ou mais progressista, como foi o caso do Francisco. Então a gente sabe que é um negócio bem mais complicado do que isso. Criticar um padre aí não vai fazer diferença em termos de repelir ou não os católicos. O que vai repelir os católicos tem a ver com a mensagem que eles recebem diariamente, né, ou, sei lá, todo fim de semana, de um padre reacionário que vai inculcando na cabeça da pessoa valores que fazem com que elas pensem que quem é de esquerda seja demoníaca. Que foi o que aconteceu ontem, inclusive, né? Eu criticando aqui o Frei Gilson, vejo gente falando assim, olha só a voz do diabo falando aqui contra o padre. Então, assim, é isso, né? Você vai e passa anos, décadas, recebendo uma mensagem reacionária, retrógrada, sabe, obsoleta, que não está encaixada no mundo atual, e a pessoa ela vai pensar o mundo sob essa ótica, sob esse filtro, ela vai pensar que o mundo tem que ser desse modo, que é o poder que as religiões têm de doutrinar as pessoas. É claro que a gente pode pensar que a doutrinação se dá em muitas esferas também. Se dá na família, se dá na religião, se dá na escola, se dá, sabe, na cultura de massa, mas a religião tem um poder tremendo de doutrinação, que é, na verdade, a proposta das religiões, né? Doutrinar as pessoas para que elas enxerguem o mundo sob o filtro daquela vertente religiosa. Então, o impacto que isso tem na compreensão de mundo das pessoas é inestimável, é gigantesco, né? E eu falo por experiência própria, né? Cresci no lar católico, fui, sabe, fiz primeira comunhão, fiz crisma, sabe, fui bastante ligado à religião durante um bom tempo. E se descolar disso é um trauma, é uma coisa muito dolorosa, né? Você passa a vida inteira acreditando em certas coisas, né? Certos dogmas que foram inculcados em você, e você se descolar disso e perceber o mundo sob uma outra ótica é muito difícil e é muito doloroso. Então, eu entendo que fazer esse tipo de crítica não sei se vai estimular alguma reflexão em alguém, não sei, realmente não sei. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas não sei se alguém vai, sabe, deixar de acompanhar o Frei Gilson porque ouviu um vídeo meu, por exemplo, ou porque leu um comentário nas redes sociais criticando a fala dele. Mas eu sei que tem pessoas que vão pensar. Por conta própria, muitas vezes. Vão estar lá, sentadinhas lá, e vão ouvir aquilo ali e falar, gente, que barbaridade, que coisa horrorosa.
Porque eu fazia isso. Eu estava às vezes na missa lá e eu ouvia o padre falando e falava, gente, que absurdo que foi dito aqui, né? Mas é claro que você volta, né? Volta na semana que vem. Daí você vai tendo esses conflitos internos que você vai tentando apaziguar, porque aquilo ali faz parte da sua identidade também, da sua comunidade, das pessoas que você conhece, sua família. Então, eu realmente não sei. Mas eu acho que o papel de crítica não pode ser cerceado com base no argumento do Janones, de que você não pode criticar agora porque vai repelir essas pessoas. Dane-se, né? Dane-se, no fim das contas, a gente tem que desempenhar o papel também de informar as pessoas, né? De mostrar, olha só, isso aqui como é absurdo. Eu acho que é isso. Também aí você não pode ficar o tempo todo, a não ser que seja um político que só pensa em eleição, você não pode ficar o tempo todo também calculando se isso vai te dar voto ou não. Porque daí você não fala mais nada, né? Senão, não, se eu falar alguma coisa eu vou repelir tal pessoa, se eu falar tal coisa eu vou... Aí não dá, realmente aí é uma visão muito estratégica da realidade que não parece se encaixar na comunicação e no pensamento crítico, inclusive, né? Porque isso é você poder vir aqui e expressar a sua inquietação com uma série de temas. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, sobre essa fala do Janones aqui, né? Dizendo que quem está criticando agora a Igreja Católica, ou criticando o Frei Gilson, ou criticando, sei lá, algumas figuras mais reacionárias ou retrógradas na Igreja Católica, essas pessoas são arrogantes e burras. Eu não sei, eu discordo veementemente. Eu acho que burrice é pensar na Igreja Católica como se fosse um bloco unificado, sendo que não é também. É uma religião bastante plural, com muitas contradições, e esse padre, felizmente, não representa a visão majoritária. É um caso extremo, né? É um caso, basta pensar que o Olavo de Carvalho era católico, né? O Olavo de Carvalho era católico e tinha muitos padres, né, que estavam alinhados com a ideia dele, que ele levava lá para as aulas dele, e aquele padre Paulo Ricardo também. Então, assim, era católico. Representava a visão majoritária da Igreja Católica? Felizmente não, pelo menos espero, né? Também não sei como é que as coisas se desenvolveram no Brasil. Mas me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. A meta para esse ano é produzir documentários aqui no canal, então o seu apoio vai ser muito importante para isso. Link na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau. Fala, meus irmãos e minhas irmãs queridos. Que bacana estar aqui no canal de vocês. Eu sou o Eduardo Moreira, do ICL, e eu tenho uma notícia que eu acho que vocês vão gostar demais. No dia 16 de março, a gente vai trazer a história de um dos maiores atletas de todos os tempos, dentro e fora dos rings. Ele não foi à guerra para se recusar a lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele perdeu o título, perdeu dinheiro para bancar suas posições. Ele lutou contra o racismo. A gente está falando de Muhammad Ali, é claro. Para você se inscrever nesse evento gratuito que a gente vai fazer em parceria com esse canal, eu queria que você clicasse no link aqui embaixo e gratuitamente participasse. A gente se vê dia 16 de março. Chame seus amigos e amigas para participar também.